Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vamos falar nesta aula sobre a superfusão. Em algumas situações, é possível nós encontrarmos um líquido abaixo de sua temperatura de fusão ainda no estado líquido. É o que nós vemos neste gráfico para a água. Nós temos aqui um gráfico que representa a superfusão da água. A temperatura de fusão da água é igual a 0 graus, mas vocês observam que após ultrapassar 0 graus, a temperatura da água líquida continuou a variar, ou seja, neste processo, quando a água atingiu 0 graus, ela não iniciou o seu processo de fusão. Porém, este estado da água líquida a menos 2 graus é um estado muito instável, é fácil de interromper este fenômeno. Por exemplo, vocês alguma vez já devem ter retirado uma garrafa de refrigerante bem gelada do congelador e no momento em que vocês retiraram a garrafa, parte do refrigerante congelou. Naquele momento, vocês presenciaram a superfusão do refrigerante. O que acontece na superfusão? Quando há uma interferência, por exemplo, retirar essa água do congelador, rapidamente parte dessa água passa de -2 para 0 graus e congela. Como esse processo de perda de calor é imediato, nós chamamos isso de superfusão. O interessante é que nem toda a massa de água congela e a mesma quantidade de calor perdida pela água para atingir -2 graus seria utilizada para que parte da água fosse congelada. Vamos entender melhor isso com um exemplo. Vamos resolver uma questão da UFPA que nos diz o seguinte: para o fósforo, a temperatura de fusão é de -44 graus, o calor específico no estado líquido é de 0,2 e o calor latente de fusão é de 5 calorias por grama. Uma certa massa de fósforo é mantida em sobrefusão a 30 graus. Num certo instante, verifique-se uma solidificação brusca. Que fração total de massa de fósforo se solidifica? Quando uma substância está em sobrefusão, significa que ela está líquida a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão. Vamos chamar de Q1 a quantidade de calor perdida pelo fósforo para passar da temperatura de 44 graus para 30 graus. Como não houve mudança de estado, apenas variação de temperatura, este calor é dado pelo calor sensível. Vamos chamar de emissão a massa do fósforo que está a 30 graus. Isso não foi informado no exercício. O calor específico do fósforo líquido é de 0,2 e a variação da temperatura é igual a 30 menos 44 graus. 30 é a temperatura na sobrefusão e 44 graus é a temperatura inicial de fusão. A quantidade de calor perdida pelo fósforo será igual a -2,8 vezes m. Se não tivesse ocorrido o fenômeno da sobrefusão, a mesma quantidade de calor perdida pelo fósforo seria perdida por parte da massa que congelaria. Nós podemos determinar a quantidade de calor perdida por parte da massa que congelou calculando o calor latente. O calor latente será dado por mzinho, que é a massa de fósforo que congelou, vezes o calor latente de fusão do fósforo, Q2 será igual a mzinho, que nós não conhecemos, vezes -5, já que o calor latente de fusão é igual a 5 calorias por grama, mas como o fósforo está perdendo calor, nós utilizamos o sinal negativo. Q2 será, portanto, igual a -5 vezes mzinho. Como eu disse para vocês, Q1 será igual a Q2. Se essa igualdade é verdadeira, -2,8 m é igual a -5 mzinho. O que nós queremos determinar é a massa de fósforo que congelou. O mzinho será, portanto, igual a -2,8 vezes mzão sobre -5. Mzinho será igual a 0,56 mzão. O que esse resultado representa?
que 56% da massa total de fósforo, ou seja, 56% de emissão, sofreria congelamento se não tivesse ocorrido o fenômeno da sobrefusão, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.